Olá, bem-vindo às nossas aulas de Direito Constitucional, comigo, professor Gustavo Musi. Como você sabe, eu sou auditor fiscal da Receita Federal e vamos começar a analisar aqui os principais tópicos de Direito Constitucional para a sua prova. Direito Constitucional, você sabe, é uma disciplina que cai em tudo que é concurso, não é? E Direito Constitucional hoje, inclusive, o aluno ele precisa ter um bom conhecimento da matéria para poder se destacar. Já foi a época que um bom conhecimento de direito constitucional era um diferencial. Não, hoje é obrigação, né? Há provas aí que se o aluno não gabaritar, não chegar perto de gabaritar o direito constitucional, ele não vai ter chance de ser aprovado. Então é uma matéria que merece todo o seu carinho aí na hora de estudar, tá certo? Bom, nesse bloco nós vamos começar a falar sobre a matéria, só que antes de entrar em direito constitucional propriamente dito, eu vou trazer para você aqui alguns conceitos, algumas ideias importantes para você entender, tanto porque podem ser cobrados em sua prova, como normalmente são, mas que também são importantes para você entender depois o desenrolar da matéria, certo? Então vamos lá. A nossa aula é de Direito Constitucional, nós vamos falar nessa aula sobre o que a gente chama de teoria geral do Estado, em que nós vamos ver o conceito de Estado e os elementos formadores do Estado. Essa parte é importantíssima dentro do direito constitucional, por quê? Porque nós vamos ver que a Constituição ela é elaborada justamente para organizar a estrutura e o funcionamento do Estado. Então a Constituição ela só existe em função do Estado. E o Estado ele tem que estar organizado de acordo com o que a Constituição estabelece. Então é importante entendermos o que é o Estado e as principais formas de sua organização. O que é chamado no direito, normalmente, de teoria geral do Estado. É o que nós podemos chamar que é um proto-direito constitucional. Por quê? Porque ele vai trazer ali algumas regras, alguns conceitos que serão importantes para você entender a disciplina de direito constitucional. Na faculdade, por exemplo, antes da disciplina de direito constitucional, nós estudamos teoria geral do Estado. Tá? Obviamente aqui não é um curso de graduação em direito, não é um curso de pós-graduação. Eu vou trazer para você aqui aquilo que é importante para a sua prova e para você entender também o restante da matéria, claro. Então acompanhe comigo, vamos lá. Primeiramente, nós vamos falar aí do conceito de Estado. O que é o Estado? Antes de mais nada, eu quero que você entenda aqui que, ao se referir ao Estado, nós estamos nos referindo àquilo que normalmente nós chamamos de países, tá? Não estamos nos referindo, por exemplo, ao Estado de São Paulo, Estado de Minas Gerais, Estado do Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Norte, não. Nesse sentido, a Constituição se refere a esses entes como Estados-membros da Federação. Quando eu falar de Estado aqui nessa primeira parte, que nós estamos tratando sobre teoria geral do Estado, nós estamos falando aí dos diversos países, dos chamados Estados soberanos, ok? E aí existem vários conceitos possíveis para Estado. Uma definição que vai nos interessar aqui, porque ao mesmo tempo que é completa, ela vai trazer todos os elementos que nós precisamos, e ela não é muito extensa, é a definição de Max Weber, que diz o seguinte: para ele, Estado é uma instituição política que, dirigida por um governo soberano, detém o monopólio da força física em determinado território, subordinando a sociedade que nele vive. Então a primeira coisa, antes de analisarmos aí o restante da definição, é entendermos que para Max Weber o Estado é uma instituição política, de fato, né? Ao dizer que o Estado é uma instituição política, ele quer dizer que o Estado ele é eminentemente uma criação humana, uma criação do intelecto humano. De fato, o Estado não existe na natureza, né? O Estado é construção do direito, uma construção do homem, que foi sendo feita lá desde a antiguidade, a gente vai falar sobre isso, né? Até chegar nos chamados Estados modernos, que surgem só na idade contemporânea. Então não existe Estado à parte da consciência humana, a parte do intelecto humano. Então o Estado é uma instituição política. Inclusive, em direito a gente diz que ele tem personalidade jurídica de direito público. E Max Weber diz que ele vai ter algumas características aí, ó, mais uma vez. É uma instituição política que é dirigida por um governo soberano, já vamos ver isso, detém o monopólio da força física em determinado território, subordinando a sociedade que nele vive. E a partir dessa definição de Max Weber, nós podemos extrair aí os chamados elementos formadores ou elementos caracterizadores ou requisitos do Estado. Tudo a mesma coisa, tá? Que alguns dizem que são 3, outros dizem que são 4. É porque os que dizem que são 3,